Eu vou iniciando, quero dar as boas-vindas, não é, aos colegas do Brasil, da América Latina. Eu sou Ângela Piva, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Porto Alegre e atual coordenadora do núcleo de vínculos da nossa sociedade, né, que comemoramos este ano 27 anos, há 2 anos atrás a gente comemorou 25 anos, né, com a Maria, uma atividade como a Maria Laura Mendes, né? Então, a gente tem, né, muito orgulho da nossa trajetória, muito afeto, né, muito afeto no grupo e temos tido a oportunidade de, né, produzir momentos, né, muito ricos e muito importantes aí na nossa sociedade. A gente vem numa semana intensa, né? Ontem teve a votação da nova diretoria, por isso também quero passar agora a palavra para a nossa presidente da gestão passada e a nova presidente aí que vai seguir com este novo grupo, a Patrícia, para a Patrícia oficialmente poder, né, dar as boas-vindas para a sociedade nessa parceria que a gente está fazendo com o Comitê de Casal e Família da IPA. Patrícia, por favor. Boa noite a todos. É muito, assim, é uma honra e uma alegria para nós, né, receber esse evento da COFAP e nós temos um carinho muito especial, né, com o nosso núcleo de vínculos, com todo esse conhecimento importante que vem agregar, né, que agrega ao escopo psicanalítico, né, tantos conteúdos importantes e que nos auxiliam na clínica. É muito prazer receber esse evento hoje e receber vocês. Obrigada, então, Obrigada. Patrícia. O nosso evento, só para quem não sabe, é latino-americano. Nós temos colegas do México, de vários, né, países da América Latina. Então, por isso a gente também se sente muito honrado, né, de poder estar, né, reunindo todos estes colegas aqui. Eu tenho muita alegria, assim, né, fiz novos amigos aí nessa experiência, né, de participar do grupo da COFAB como enlace, agora membro do comitê, enfim, tá? Então, além do que a gente trabalha para pensar e para poder difundir essa perspectiva, né, tão importante na psicanálise, a gente também eu fiz muitas amigas e amigos, né? Então, eu vou passar a palavra para iniciar nosso, a nossa fala hoje, a colega Silvia Resnick. A Silvia é membro da Associação Psicanalítica de Buenos Aires, ela é co-chair pela América Latina da COFAB, né? E recentemente, o ano passado, no Congresso da FEPAL, ela lançou em coautoria com a Susana Maurer e a Sara Moscona o livro Clínica Vincular Psicanalítica. A Silvia é uma parceira incansável aí na coordenação dos nossos grupos da América Latina e no compromisso de a gente poder levar a psicanálise vincular aí pelo mundo. Então, Silvia, a palavra está contigo, bem-vinda novamente. Eu vou pedir para o pessoal do suporte ali colocar a apresentação da Silvia, depois também em português. Quiero agradecerles, primero decirles que estoy muy contenta de poder compartir acá con ustedes. Esta es la primera actividad
que hace COFAP Latinoamérica en esta nueva administración, desde que asumieron los nuevos presidentes de IPA, Heribert Plas y Keiko Bogliato, y COFAP está presidido por Elizabeth Palacios, y yo soy la co-chair por Latinoamérica, y estamos inaugurando con esta actividad en conjunto con la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Porto Alegre, esta actividad que surgió desde la iniciativa de una conversación que tuvimos entre todos dentro del comité. Quiero agradecer muy especialmente a la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Porto Alegre y al Núcleo de Vínculos por toda la inmensa colaboración que recibimos para hacer esta actividad conjunta. Los pósters, las inscripciones, la plataforma, toda la organización estuvo en manos de ustedes. Así que desde ya, muchísimas gracias porque hicieron posible este evento conjunto. Ahora sí, más allá del principio de pareja, vamos a ver en pantalla el trabajo en portugués. Yo hablo en español y luego va a ser al revés. Es que acordamos que sea una presentación bilingüe. Bueno. Sentada frente a la pantalla de mi computadora, mirando las letras en mayúscula y negrita del título, más allá del principio de pareja, confieso que me quedé pensando, ¿de qué principio estaríamos hablando? ¿Del principio de la pareja monógama, heterosexual, conviviente, que fue hegemónica durante la modernidad y que aún hoy mantiene una presencia muy significativa, aunque no exclusiva? ¿O del principio más íntimo y universal, según el cual una pareja se funda en la ilusión de completud y eternidad, en la fantasía de que en el encuentro con otro, algo del desamparo originario podrá ser reparado y que el amor alcanzará a suturar la falta? Adelante. No es casual que esta ilusión haya encontrado una de sus expresiones más emblemáticas en el himno al amor idealizado que cantaba Carlos Gardel en 1935, que seguramente todos conocen. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Allí el amor se transforma la realidad. El amor se vuelve una fuerza cósmica y luminosa. En distintos momentos históricos, la siguiente, en distintos momentos históricos, la música ha sido un espejo del modo en que una época imagina el amor. Décadas más tarde, en 1959, en Eu sei que vou te amar, de Vinícius de Moraes y Tom Jobim, el amor aparece como promesa de eternidad, la ilusión de una completud que nada podría quebrar. Eu sei que vou te amar, por toda miña vida eu vou te amar. Sé que te amaré, toda mi vida te amaré. Y años más tarde, en 1967, canta Roberto Carlos. Como é grande o meu amor por você, nunca se esqueça ni un segundo, que eu tiño o amor mayor do mundo. No lo olvides ni un segundo, que tengo el amor más grande del mundo. Ambas canciones comparten una misma ilusión, la de un amor total, indivisible, que promete completud. En Vinicius el amor es promesa, en Roberto Carlos certeza y posesión. ¿Qué sería entonces ir más allá del principio de pareja? ¿Podría implicar reconocer la fragilidad actual de esas certezas? Abrir la mirada a las múltiples maneras de amar, de desear y de vincularse que configuran hoy el mapa contemporáneo de las parejas. Tal vez implique reconocer que en el escenario actual coexisten, conviven múltiples modos de ser y estar en pareja. Quizás sea justamente la diversidad, la multiplicidad, las sexualidades en plural,
una característica de nuestra época. Así lo expresan en Flutua, Johnny Hooker y Lineker. La canción habla del amor entre dos hombres. Ninguém va a poder querernos decir cómo amar. Nadie va a poder decirnos cómo amar. Johnny Hooker se define como LGBTQIA+. Lineker es una mujer trans y la canción fue compuesta tras la masacre homofóbica del Club Pulse en Orlando. La homofobia no es nueva. Oscar Wilde, Federico García Lorca y tantos otros fueron víctimas, partes de un archivo de violencia que muestra el precio que podría pagarse por amar más allá del principio de pareja, según la cultura de su tiempo. Y aunque hoy existan espacios donde la diversidad amorosa es aceptada, el panorama global sigue siendo profundamente desigual. En muchas regiones del mundo persisten la discriminación, la violencia y las restricciones legales. Lo novedoso es que ninguém va a poder querernos decir cómo amar se haya convertido en un himno por la libertad amorosa y el respeto a la diversidad. Esta canción encarna la idea del amor no normativo, múltiple y libre, que ya no se funda en la fusión, la eternidad, la completud. Parece una invitación a vivir el amor libremente, sin vergüenza ni culpa, por encima del prejuicio de lo que oprime. Tal vez ese sea hoy el más allá del principio de pareja, un amor que se reinventa y flutúa en la diversidad de los lazos posibles. Una época que Zygmunt Bauman caracterizó como de modernidad líquida, en la que las estructuras y los lazos se han vuelto más fluidos, ofreciendo más libertad, pero también más incertidumbre ante la ausencia de anclas sólidas. Cada época diseña y establece nuevas variantes para transitar y vivir la sexualidad con sus códigos, síntomas y modos de interpretarla. La sexualidad es una construcción histórico-social y por lo tanto sujeta a transformaciones. La sexualidad no es una constante inmutable. Las normas y los criterios morales no son universales. La sexualidad es en plural, las diversas y múltiples configuraciones amorosas desafían nuestras categorías, nuestras teorías y quizás también nuestros propios principios. Estamos presenciando transformaciones vertiginosas en las formas de conexión amorosa, en la diversidad de presentaciones sexuales y de género visibles hoy que desafían la polaridad binaria masculino-femenino. Para estar a la altura de los tiempos que nos tocan vivir y poder ofrecer dispositivos hospitalarios, tenemos que trabajar con nuestros prejuicios. Como dice Ana María Fernández, debemos cuestionar los a priori históricos, en este caso el paradigma moderno de pensar la identidad-diferencia. Cuando digo moderno, no me refiero a lo contemporáneo ni a lo actual, sino a la época moderna, esa forma de pensamiento que organizó el mundo en pares opuestos binarios, normal patológico, periferia-centro, metrópolis-colonia, heterosexual-homosexual. Los binarismos, masculino-femenino, están en cuestión. La idea no es anularlos, porque están incluidos en la cultura y en el lenguaje, sino descentrarlos e incluirlos en otras epistemologías, tomando en cuenta, por ejemplo, el paradigma de la complejidad, la idea de rizoma y líneas de fuga. Se trata de pensar en un sujeto de multiplicidades y de desarrollar un nuevo léxico que legitime la complejidad del género y que nos permita pasar de la lógica de la diferencia a la lógica de la diversidad. La lógica de la diferencia o lógica identitaria sería binaria, atributiva y jerárquica. Lo otro, lo diferente, solo puede ser pensado como lo negativo de aquello que lo hegemónico define como lo uno. En este momento histórico coexisten parejas monógamas cuya sexualidad transcurre exclusivamente dentro del vínculo, con parejas que acuerdan distintos grados de apertura sexual o afectiva, reflejando los cambios epocales en torno al deseo y al modo de convivir. La pareja abierta.
La manera en que las parejas acuerdan, negocian o redefinen los límites del deseo ofrece un campo fértil para pensar las transformaciones subjetivas y culturales del lazo amoroso. Una pareja, hombre y mujer, alrededor ambos de los 40 años, con 2 hijos de 10 y 12 años, consultan por el clima de conflicto en el que viven, caracterizado por discusiones reiteradas, acusaciones y un malestar creciente e insoportable. Relatan que unos meses antes habían decidido incorporar a otra pareja de amigos bajo la modalidad swinger, dando origen a una nueva escena erótica, inicialmente vivida como un espacio de exploración, de juego y expansión del deseo. Al cabo de unos meses, ella comenzó a sentirse incómoda con la situación y propuso interrumpir los encuentros. A partir de entonces también cambió el clima de la pareja. La desconfianza comenzó a instalarse, ella empezó a sospechar que su marido mantenía contacto con la otra mujer fuera del marco acordado. Angustia, llanto, desborde en un escenario de celos y violencia. La pareja se encontró atrapada entre la necesidad de un cambio que los había impulsado a explorar una apertura sexual y la angustia que emergió cuando el pacto, en principio compartido, perdió consistencia. Los intentos de abrir la pareja pueden derivar en sufrimiento cuando los acuerdos eróticos exceden la capacidad de simbolización de la pareja. Como psicoanalistas, no podemos dejar de interrogarnos acerca de las condiciones subjetivas que entraman lo epocal con lo singular. ¿Qué se pone en juego en estas formas de relación que promueven una aparente libertad sexual y afectiva? ¿Hasta qué punto puede advertirse una negación de la castración, una búsqueda de goce ilimitado que desconoce los límites que el deseo requiere para sostenerse? Estas preguntas nos conducen a pensar los nuevos modos del erotismo y del amor en la contemporaneidad, en su tensión entre apertura, deseo y límite. Por otra parte, las aplicaciones propician escenarios inimaginables hasta hace poco tiempo. A, mujer, y B, hombre, consultan motivados por una situación de crisis que se desencadena cuando A, la mujer, comienza a sospechar de una posible infidelidad. Relata que desde hacía un tiempo observaba que su marido pasaba largas horas pendiente del celular con una actitud de reserva que despertó su desconfianza. Finalmente A logra acceder a la cuenta de WhatsApp de su marido y encuentra diálogos e intercambios de él con otros hombres, con los cuales comparte fotos desnudos y mensajes que incluyen invitaciones a masturbarse de manera conjunta. Al confrontarlo con lo descubierto, B reconoce la situación. Aclara que estas interacciones se desarrollan exclusivamente de modo virtual, sin encuentros presenciales, y que no se vinculan con la búsqueda de una nueva relación, sino con una necesidad de explorar su bisexualidad y una forma de satisfacción sexual que no interfiere, según él, con su vida familiar. B expresa con claridad su deseo de no separarse. Sostiene que ama a su esposa, que valora profundamente la vida que han construido juntos y la crianza de sus 2 hijos, y que lo descubierto no implica un deseo de ruptura. El motivo de consulta se centra en la tensión entre el descubrimiento, la vivencia de traición y la necesidad de comprender el lugar que ocupan estas prácticas virtuales en la economía del deseo de cada uno y en la dinámica de la pareja. En algunas de las formas amorosas actuales, la búsqueda de libertad convive con la dificultad de alojar el límite y la diferencia. ¿Será como canta Mercedes Sosa, que cambia, todo cambia? Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Y entonces, tal vez, el desafío contemporáneo sea justamente ese: pensar qué del amor, qué de la pareja cambia y qué permanece cuando las formas se multiplican, cuando los vínculos contemporáneos se atreven a existir más allá de los guiones heredados.
Muchas gracias. Graças, muitas graças, Silvia. Uma linda abertura aí para o nosso diálogo, né, gente? Nós vamos seguir agora com as colegas brasileiras, não é, que vão trazer para nós as suas reflexões, que também foram produzidas aí no recente congresso da FEBRAPSE, né, nosso Congresso Brasileiro de Psicanálise. Então, também é uma oportunidade de quem não pôde estar no congresso, de poder participar de alguma forma, e quem esteve e talvez não tenha podido estar nessas mesas, então a gente tem hoje a oportunidade de ampliar o diálogo, por isso eu vou passar a palavra agora para a nossa colega Flávia Strauss, que é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, membro titular da sociedade, ela é cofundadora e membro da Associação Brasileira de Psicanálise de Casal e Família e membro da Associação Internacional de Psicanálise de Casal e Família. Ela é mestre em Psicologia Clínica de Casal e Família, autora de alguns capítulos e livros do tema, e também ela é coordenadora do grupo de estudos de psicanálise de casal e da família da Sociedade Brasileira do Rio de Janeiro. E também, então, uma amiga querida, né, Flávia, assim, que a vida nos presenteou. Então, eu vou passar a palavra sequência aí, né? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Confesso que estou morrendo de medo, porque o trabalho era muito maior e fui diminuindo para poder caber nos 10 minutos que nos foi oferecido. Mas vamos lá. Eu vou falar de monogamia, não monogamia. Cadê o texto? Deixa eu botar, por favor, ali, gente, acho que eles já vão postar o texto em espanhol. Monogamia, não monogamia, poligamia, o tumulto das diferenças. Um desafio ao atendimento de casais e famílias. O conceito de não monogamia não aparece nos escritos de Freud. Nos 3 ensaios para uma teoria sexual, ele definiu que o desejo é polimorfo e a sexualidade não fica presa a um único objeto. Já no Mal-Estar na Cultura, ele pontuou que para se viver em sociedade se faz necessária a renúncia pulsional, isto é, abrir mão da satisfação plena. Me desculpe, eu não li um trechinho que eu abri o texto. Volta lá para mim, o Ângelo, por gentileza. Pessoal, a gente já vai E voltar. é o seguinte, teoria da Branca de Neve. Por que só ter um se posso ter 7? Se eu posso ter 7, 7, 7, 7, 7, 7. Então, continuando. Ele pontuou que para se viver em sociedade se faz necessária a renúncia pulsional, isto é, abrir mão da satisfação plena. Desse modo, a monogamia se apresenta como questão cultural, ligada à família nuclear e afeita à transmissão da herança, não sendo, pois, comportamento natural. A monogamia seria um freio da cultura e do social para a regulação das pulsões, constituindo um pacto civilizatório. Na contemporaneidade, psicanalistas buscam compreender a não monogamia como uma das respostas possíveis ao mal-estar atual, não a considerando patologia. Na psicanálise de casal e família, a relação de casal é entendida pelos pactos inconscientes, pelas transferências e espelhamentos da família de origem e da cultura em que se vive. Portanto, a fluidez e múltiplos vínculos afetivos nos levam a avaliar o desejo em oposição a gozo imediato. Daí o desafio de sustentar laços mais duradouros. A não monogamia parece ser a procura de uma forma de vínculo em que o sujeito não se sinta aprisionado, mas não há nenhum arranjo que proteja quaisquer relacionamentos do mal-estar.
haverá sempre insatisfação pondo à prova a convivência. Sabe-se que a anomonogamia, que a ausência de compromisso com a exclusividade afetiva e sexual, tem sido um dos temas da atualidade. E a psicanálise se encontra diante do grande desafio de acolher as novas e possíveis formas de relacionamento que não o celebrado monogâmico. Tais formas de relacionamento sem exclusividade têm sofrido variações desde o contexto religioso, sociopolítico, econômico e, na atualidade, através da tecnologia e comunicação. Engels considera que a forma de família que corresponde à civilização e vence definitivamente é a monogamia. Para ele, a monogamia nasceu da concentração de grandes riquezas nas mãos de um homem, quer dizer, desejo de transmitir essas riquezas por herança aos próprios filhos. Um arranjo que só valeu para a mulher, já que a poligamia masculina, aberta ou oculta, não foi afetada. Segundo esse autor, a civilização corresponde à monogamia com seus complementos, o adultério e a prostituição. Isso posto, consideremos sobre o que leva atualmente à busca de tantas e diferentes formas de estabelecer relações. Em primeiro lugar, vale definir o que é relação, casal e família nos dias de hoje. Lembrando que essas definições não são permanentes. Elas mudam conforme o momento histórico e social de um povo. Relação são laços afetivos, sexuais, profissionais ou de amizade que se formam em diferentes contextos, nomeados de pluralidade, quais sejam relações monogâmicas, não monogâmicas, virtuais, híbridas, online e presencial. Há uma valorização maior da qualidade do vínculo, negociação de acordos e respeito à singularidade. Casal não mais se caracteriza por um homem e uma mulher, unidos pelo casamento. Hoje são considerados como casal as uniões homoafetivas e amorosas, os que coabitam diferentes espaços, uniões temporárias ou abertas. Casal passa a ser mais compreendido como um espaço de negociação contínua, na qual as individualidades e as parcerias almejam equilíbrio. E família já não é vista como nuclear ou biológica. Sua configuração é múltipla. Famílias homoafetivas monoparentais, recompostas, adotivas por reproduções assistidas. Sua função repousa no cuidado, no pertencimento, no afeto. Os chamados pais sociais, o que se denomina de pluriparentalidade. Kell nomeou a família da contemporaneidade de família tentacular, evidenciada nas famílias recompostas, nas quais convive um dos pais de origem genitor e outro cônjuge. Passos lembra que os laços conjugais, parentais e fraternos dependem de operações intrapsíquicas, e nessas mutações devem ser levadas em conta as incidências do contexto social e cultural, visto que, em cada época, um ou outro tipo de intersubjetividade ganha expressão. Nos tempos atuais, porém, as fronteiras entre subgrupos da família, pais, filhos e irmãos, estão tão fluidas que essas relações ficam inconsistentes, repercutindo significativamente nas produções subjetivas. A família constitui também um lugar de transmissão de valores, crenças e de suporte emocional para seus membros, de maneira mais flexível que outrora. Ao longo do tempo, o casamento monogâmico se tornou o pilar da ordem social e econômica. No entanto, a família vem sofrendo desmapeamento desde a sua antiga organização, a família patriarcal, enquanto a família moderna é fundada no amor romântico. Na contemporaneidade, a família chamada pós-moderna busca por relação íntima, constata Roudinesco. A família atual não comporta um modelo, mas um mosaico de arranjos. Segundo Souza Barbosa, a adesão à não monogamia seria uma tentativa de cura ante o modelo de religiosidade propagada no Ocidente. Para ele, a relação monogâmica cis-heteronormativa
defendido por diversos setores da sociedade, sobretudo na política e na religião, está se esvaindo. Já a não monogamia se apresenta como uma sofisticação da monogamia, dado que desde a sua concepção se inclui, de certa forma, nos imperativos neoliberais. Braz, antropóloga da UNB, conceitua em artigo a não monogamia como um termo genérico que abarca vários tipos de relacionamentos baseados consensualmente em não exclusividade sexual ou afetiva. Entre os mais conhecidos inclui-se o amor livre, relacionamento aberto, poliamor, poligamia e swing. Em reportagem do G1 Globo, além da citada Braz, foram ouvidas as professoras Valentova e Amaral do Departamento de Psicologia Experimental da USP, que definiram alguns tipos de relacionamentos não monogâmicos, como o relacionamento aberto, o poliamor e o swing. Dentro dessas três modalidades, coexistem na atualidade mais de 20 variações de relacionamento afetivo, desde agamia, falta de interesse em ter uma relação amorosa, havendo apenas interesse sexual, até a demissexualidade, falta total de desejo sexual. Todas essas possibilidades de relacionamento refletem a complexidade das interações afetivas atuais, e nomeá-las confere significado ao que está sendo vivido, validando essa realidade. Vive-se a era do descartável. Bauman, em seu livro Amor Líquido, que a Silvia também utilizou, assinala que os vínculos se mostram flexíveis e voláteis e os laços amorosos, como eram até então, perderam solidez e permanência. E tais mudanças estão afetando as funções parentais, bem como as conjugais, que precisam serem mais frouxos. Uma comunicação aberta e sincera se impõe aos praticantes da modalidade não monogâmica, visto não haver regras sociais para esse tipo de convivência. Trata-se de um processo em construção e, à medida que ele é praticado, os participantes vão calibrando seus acordos e sentimentos. Essa quebra de tabu, através principalmente das redes sociais, do feminismo, da igualdade de gênero, aliada ao desejo de realização pessoal, desempenha um papel importante no rompimento da possessividade e das propriedades normativas dos relacionamentos tradicionais. Os praticantes dessas novas formas de relacionamento procuram os que se alinham às suas necessidades e desejos. Barbara Lissarty, membro do movimento não monogâmico, comenta em seu livro Relatos Não Mono que, para os homens cis, abrir a relação significa perda de garantias, uma vez que a sociedade permitia apenas a eles possuírem amantes, e nessa nova proposta precisarão estender à parceira essa experiência. Com isso, a consensualidade e a transparência viram sinônimos de perda de privilégios para eles. Os adeptos dessa prática sentem-se livres e amados, porque para eles o amor se encontra na energia expansiva, cujo movimento é acompanhado de imprevisibilidade, mas também de cuidado. Esses comportamentos, até então considerados perversos ou infiéis, fazem com que nós, profissionais, exercitemos a renúncia aos nossos preconceitos ante a plasticidade dessas configurações amorosas. Caes considera que vivemos na hipermodernidade, iniciada na década de 80, com a queda do Muro de Berlim e as geopolíticas advindas desse fato. Esse conceito de hipermodernidade se constitui sobre bases heterogêneas, ambíguas e, ao mesmo tempo, contraditórias e convergentes. Há uma falta de regra, desregulação generalizada e pulverização de limites. Vive-se uma hiperestimulação, uma hipercomunicação, um hiperdesenvolvimento e um hiperconsumo. O que nós, psicanalistas, podemos inferir sobre tais propostas de convivência neste século XXI? A meu ver, essa prática não é para todos, por envolver um tipo de personalidade e autocontrole
que os forjados no amor romântico têm dificuldade em aderir. Em seu artigo O Elo entre Amor e a Não Monogamia, Rebelo cita uma enquete online com 36 pessoas entre 20 e 30 anos, na qual foi perguntado o que o tema não monogamia provoca no público. As respostas percebe-se que a não monogamia aparece como moralmente errada e como infidelidade para os adeptos dos valores tradicionais, o que demonstra uma dualidade e complexidade dos posicionamentos em torno do tema. Essas novas configurações têm crescido vertiginosamente, exigindo dos psicanalistas um olhar compreensivo, uma vez que esses casais anseiam por evitar e ou driblar a dor e o sofrimento psíquico natural dos encontros afetivos. Entretanto, nessa lista de relacionamentos possíveis, não foram banidos os sentimentos comuns às relações tradicionais, como ciúme e temor da perda. Pode-se pensar que a falta de compromisso com a exclusividade afetivo-sexual abre um campo de reflexão sobre a natureza do desejo, as normas sociais e os modos de subjetivação. É inegável que questões intrapsíquicas direcionam o sujeito a esse tipo de distúrbio. Faz-se necessário acompanhar e tentar entender a construção da intersubjetividade dos adeptos da não monogamia, não só para ampliar nossa compreensão, mas também para melhor acolher essa diversidade de formas de parceria. Para Kerba e Dominique, são duas colegas brasileiras, elas dizem: a psicanálise de casal e família considera que cada vínculo é único e construído na junção das duas subjetividades, ou seja, na intersubjetividade marcada também pela transsubjetividade, com suas regras, contratos, pactos e alianças. No vínculo, nunca há uma única lógica, mas uma multiplicidade de lógicas. Se a psicanálise de casal possui instrumentos para acompanhar o sujeito em sua singularidade quanto à escolha de viver relações múltiplas, o desafio imposto a nós, psicanalistas, será e é nos reinventarmos como indivíduos e profissionais em prol de uma postura mais ética e consciente do próprio desejo, de modo a darmos guarida às inúmeras possibilidades de conexão amorosa e afetiva com diferentes atores. Finalizo com uma pergunta do dramaturgo Arthur Miller, em The Family in Modern Drama. Ele diz: como pode um homem fazer do mundo externo uma casa? Como e de que forma deve lutar, buscar mudanças e superar dentro e fora de si para encontrar segurança, o ambiente de amor, a tranquilidade da alma, o sentido de identidade e honra que todos os homens têm conectados em suas relações com a ideia de família. Obrigada. Ah, muito obrigada, Flávia. Em diálogo já com a Silvia, um panorama atual aí para a gente também fazer uma atualização até das nomenclaturas e modalidades de relacionamentos, enfim. Vou dar em sequência a palavra aí para a nossa colega da brasileira, colega Denise Zimpec, membro do Núcleo de Vínculos e também atual presidente, né, da brasileira, e membro titular, e também ela é membro da Comissão de Casal e Família da FEBRAPS, e tem trabalhado bastante também, né, nesta área. Denise, por favor, a palavra está contigo. Ângela, a Denise é a atual vice-presidente da Brasileira. Sim. E ela foi eleita a nova diretora do Instituto de Psicanálise para a gestão seguinte, né? Começa o ano que vem, começa agora em dezembro, né? Será que a angústia da apresentação passa para as máquinas também? Vai saber, né, Denise? A minha conexão caiu bem na hora que tu me chamou. Mas eu já te apresentei, então a palavra está contigo. A gente estava te esperando, né? Foste bem apresentada.
Tá Então, bom, obrigada. tudo contigo. Obrigada. O trabalho que eu vou apresentar é sobre as dissidências sexuais na família, tá? E o que eu enfoquei foi a dificuldade das famílias aceitarem, né? Aquelas famílias que têm dificuldade ainda, né, de aceitarem a dissidência sexual dos filhos, né? Então eu fiz um percorrido assim por alguns autores para pensar como é que a cultura, né, tá dentro da família. Bem. El español, Tem Tem, espanhol. tem o texto, el portugués. Não, tem espanhol também. Ajá. só para o pessoal. Ele tem que ir passando, tá na página depois de trás aí. Então, o trabalho é um percorrido assim de alguns autores para a gente entender, né, assim, o contrato narcísico do casal, da família com a sociedade e o quanto isso serve assim como um certo impedimento, né, como uma certa resistência de aceitar a dissidência sexual. Então, para Claude Lévi-Strauss, a família é um fenômeno social por excelência, e o que a constitui é a passagem do fato natural da consanguinidade para o fato cultural da afinidade. Dessa forma, segundo Lévi-Strauss, o papel primordial da cultura está em garantir a existência do grupo como grupo, estabelecendo uma ordem, uma organização a partir do laço social. Para esse antropólogo, a família está apoiada em duas grandes ordens: a biológica, que introduz a diferença sexual como condição de aliança e fato da natureza, e a simbólica, a partir da proibição do incesto como fato da cultura construído pela sociedade. Certamente, parte desses conceitos já não servem para as famílias contemporâneas, desde a queda do patriarcado, que colocava o homem e a figura paterna como chefe da família, e o advento das novas configurações familiares. Roudinesco pensou sobre vários vértices as mudanças significativas e revolucionárias a partir da busca do direito de casar e constituir família pelos homossexuais, contrariando a premissa da exclusão de homossexuais ao longo dos séculos da instituição do casamento e da filiação. Weimans faz uma síntese do conceito de família pela teoria vincular, que abrange tanto um lugar estruturante, implicando a estruturação do narcisismo para cada um de seus membros, como também um espaço de ruptura física, na medida em que se torna imperioso dar um lugar ao sujeito que se impõe com sua alteridade, rompendo com alguns padrões identificatórios. Dessa forma, propomos vislumbrar um desenvolvimento desde a constituição do narcisismo primário a partir dos conceitos de Pierre-Alain, até a constituição do sujeito como um outro e suas dissidências sexuais na família. Para Alain, quando nasce um bebê, ele já está inserido no imaginário dos pais e de gerações anteriores. Mesmo antes de vir ao mundo, esse bebê já possui um nome e é destinatário de um patrimônio simbólico, composto por crenças e certezas compartilhadas. Esse patrimônio garante ao recém-nascido um lugar na comunidade ao qual pertence. Os pais assumem a função de transmissores da marca do meio social, imprimindo em seus filhos expectativas e valores que refletem o modelo sociocultural vigente. Existe, portanto, um lugar previamente definido para a criança, acompanhado da esperança de que ela dê continuidade aos padrões familiares e sociais. Para se inserir plenamente nesse contexto, o sujeito precisa se identificar com o discurso herdado da família e do meio social. Esse processo de identificação é fundamental para que, ao se distanciar dos primeiros objetos de suporte, representados pelo casal parental, o indivíduo não perca completamente o suporte identificatório que lhe confere pertencimento e estabilidade subjetiva.
Assim, a continuidade do modelo sociocultural depende da capacidade do sujeito assumir a posição que lhe foi destinada, mesmo diante de possíveis dissidências. Aulagné entende que o discurso parental se soma ao que o bebê representa para o inconsciente da mãe e se apresentará na sua voz como uma espécie de sombra falada, que será projetada sobre ele, sobre seu corpo, desempenhando as funções de porta-voz e de prótese do psiquismo do bebê, que, por sua vez, se servirá dessas funções devido à sua imaturidade. Ainda que fundamental essa ilusão inicial, é necessário sofrer as resistências do bebê, que poderá metabolizar fantasias e pictogramas em representações ideativas, permitindo que o eu infantil comece a constituir sua capacidade de pensar e compreender suas origens. O processo secundário permite que o pensamento se desenvolva, e onde estava o discurso antecipatório da mãe, que marcou o seu destino, haverá um pensar alcançando a condição de sujeito desejante. Bernstein denominou de imposição tanto a não coincidência com o desejo da mãe, em que o bebê excede as imagens identificatórias com as quais foi investido, uma vez que nunca coincidirá com a sua majestade o bebê, como também a sua obrigação de ser instituído e pertencer ao vínculo de parentesco e social. Ele é um sujeito do vínculo. Na constituição do eu, haverá de ter o reconhecimento de que a criança e a mãe não são parte de uma unidade, muito menos de uma somatória, mas que compõem uma situação de dois a ser aprendida desde dois, que irão ter distintas maneiras de operar no vínculo. Isso tudo fundamenta o caráter de estrangeiro do outro e requer que o sujeito se modifique para lhe dar lugar. Paim e Borges propõem essa necessidade de renunciar ao filho idealizado e acolher o filho real como uma espécie de filicídio estruturante. Entretanto, o poder fálico materno e a falha na função paterna de corte entre mãe e filho deixará o filho sujeito a um filicídio alienante. Numa perspectiva semelhante, Ceccarelli aborda o momento de hesitação, quando também predomina o narcisismo materno, vivenciado no estágio do espelho, onde a criança depende do olhar e da validação da mãe para reconhecer sua própria imagem, a qual se transforma no ideal do eu. O estágio do espelho seria um momento catalisador dos conflitos anteriores e atualização dos investimentos no corpo do bebê com a aceitação do seu sexo biológico. Mas isso pode não acontecer e se produzir uma denegação desse corpo biológico, impedindo o investimento libidinal no corpo do bebê. Na mente da criança, essa hesitação ficará como um pictograma, resultante desse encontro do corpo biológico e as expectativas e espera da psique materna. Dessa forma, nada mais lhe resta do que introjetar e incorporar a imagem de quem lhe aquece na função de espelho, absorvendo a realidade psíquica da mãe e sua identificação mortífera e alienante, mesmo contrariando sua realidade anatômica. Essa realidade anatômica é investida, conforme Ceccarelli, de um narcisismo negativo, uma repugnância aos órgãos genitais, como se fossem apêndices desprezíveis e rechaçados. Laplanche propõe que não seria a criança quem inicia o complexo de Édipo, com seus desejos incestuosos e parricidas, e sim seus pais. Não somente por terem uma experiência sexual madura, mas por abrigarem restos de uma sexualidade infantil num estado recalcado e sublimado, mais ou menos integrado em sua personalidade. Para esse autor,
a situação ontológica fundamental caracteriza-se por mensagens enigmáticas enviadas pelos adultos, mensagens ligadas à excitação sexual no âmbito dos cuidados dispensados à criança e outras ligadas à atribuição de um gênero, que a criança deverá traduzir. Dessa forma, essas mensagens terão que ser processadas pela criança com auxílio do ambiente. Laplanche não concorda com a proposta freudiana de um roteiro fixo no complexo de Édipo, muito menos que seja iniciado pela criança, mas sim uma narrativa que ajudaria a criança, pelo seu próprio sentimento de culpa, dar forma às mensagens sexuais, muitas vezes bem mais cruas, veiculadas por seus pais. Ao chegar à crise da adolescência, segundo Paz, o sujeito passará por uma necessária ressignificação do estado de dependência dos objetos parentais, desestruturando-se a precária identidade alcançada até então. Partes da personalidade que estavam clivadas e depositadas nos objetos são reincorporadas e tendem a enriquecer o eu nesse processo identitário. A saída exogâmica necessita da reintrojeção das partes do eu que estavam depositadas nas figuras parentais. Tal tarefa se torna fundamental, uma vez que atualiza, mas também elabora o conflito básico do vínculo de dependência simbiótica e a remoção das relações objetais que o sujeito mantinha até então. Porém, a assunção da genitalidade não se dará da mesma forma para meninos e meninas. Freud afirmou que a bissexualidade constituinte da sexualidade humana, e mesmo que a teoria do complexo de Édipo tenha como alicerce o falocentrismo, ele se refere, ao longo de sua obra, às identificações cruzadas, sabedor de que feminino e masculino não serão ditados pelo biológico. Os meninos terão um desafio maior, pois precisariam fazer movimentos complexos de afastamento do vínculo com a mãe, e suas identificações com elas preconizadas pela cultura, enquanto a menina faz um caminho diferente, pois a força do vínculo pré-edipiano abriga um erotismo primeiro passivo e depois ativo, que serão reproduzidos nas relações fraternas e eróticas púberes e nos casos das relações homossexuais. A turbulência adolescente dos filhos certamente envolve tanto aspectos de apresentação quanto de representação para a família. No sentido vincular, a apresentação refere-se ao surgimento de algo novo, arreno, que provoca uma série de mudanças nos laços familiares, exigindo que todos encontrem formas de acolher esse estranho, silencioso, fechado, ou por vezes barulhento e enigmático adolescente. Ao mesmo tempo, esse processo reativa as representações edipianas não apenas do filho ou da filha, mas também dos próprios pais, tornando essa fase ainda mais complexa e carregada de dramaticidade. Antes mesmo de vivenciar a parentalidade, o casal constrói, de forma tanto consciente quanto inconsciente, alianças defensivas que sustentam os modos de funcionamento intrassubjetivos do casal e da família. É justamente essa estrutura que explica a resistência persistente a mudanças em certos vínculos, pois tais alianças tornam-se imprescindíveis para o equilíbrio da economia psíquica dos membros, ainda que possa gerar sofrimento e sintomas. Assim, conforme destaca Thorstein, qualquer alteração no status quo pode ser percebida como uma ameaça significativa. Dessa forma, as dissidências sexuais dos filhos podem ser vividas como um ataque violento ao narcisismo parental e o consequente desmoronamento do projeto identificatório investido no filho, que agora poderá ser o portador de projeções massivas de ódio. Dessa forma,
Dessa forma, o processo de desprendimento gradual pode, em determinadas circunstâncias, ser substituído por uma ruptura abrupta e devastadora do vínculo parental, provocando uma experiência profunda de desamparo nos filhos. Diante desse cenário, compreendemos que as dissidências sexuais no âmbito familiar podem exercer um impacto profundamente disruptivo e desorganizador, pois o que há de inapreensível no outro, o arreno, tem de ser constantemente negado ou excluído, ameaçando a coesão do vínculo familiar ou até mesmo a integridade do sujeito. Quando as tentativas de separação e individuação fracassam, devido ao predomínio do narcisismo parental e de dinâmicas filicidas alienantes, ocorre o risco de emergirem conteúdos reprimidos ou clivados das representações eróticas homossexuais dos próprios pais. Tal como Freud descreve a inveja do pênis, Klein a inveja do seio nutritivo, Meltzer a inveja dos pais combinados, exige, segundo Lartigue, a inveja do andrógeno. Todos esses sentimentos podem impulsionar desejos filicidas nos pais diante do surgimento do estranho ameaçador representado pelas dissidências sexuais dos filhos. No entanto, é fundamental reconhecermos que a cultura tem passado por transformações graduais. Nós, psicanalistas, assim como as famílias, temos muito a aprender nesse processo. Existem, tanto na clínica quanto nos lares, dispositivos para mudanças necessárias que encontram sua potência no próprio vínculo. Vincular-se é, acima de tudo, abrir espaço para o arreno, para aquilo que é diferente e não pode ser plenamente nomeado. Trata-se do efeito do presente, que nasce justamente da diferença irredutível, da impossibilidade de total identificação com o outro de qualquer completude. É sobre lidar com os efeitos da imposição daquilo que será sempre estrangeiro e outro, conforme aponta Puget. Encerro aqui com uma colocação da Roudinesco, que a família é a única instância com condições de enfrentar a tribalização da sociedade globalizada e instituir o surgimento de uma nova ordem simbólica. Obrigada, é isso. Obrigada, Denise. Vamos passar agora para a outra Denise, nossa colega, Denise Moratelli, para a sua participação. A Denise é psicóloga, é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Ribeirão Preto e do Grupo de Psicanálise de Uberaba e região, e atual diretora da Cultura e da Comunidade da Sociedade de Ribeirão Preto e diretora secretária do Grupo de Psicanálise de Uberaba. Então, nós estamos agora noutra região do Brasil, né? Ribeirão Preto e Minas Gerais, e a coordenadora do Grupo de Estudos de Psicanálise de Casal e Família da Sociedade de Ribeirão Preto. Também é membro adjunto, né, da Comissão de Casal e Família da COFAB. Denise, um prazer estar aí. A palavra está contigo. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Tá. Eu queria agradecer, né, a presença de todos e principalmente a Ângela, a Denise e a Patrícia, porque foi ela que me convocou a escrever esse trabalho para o Congresso Brasileiro. Então, eu só tenho a agradecer por estar aqui agora. As dissidências sexuais do campo familiar. Família é a coisa mais maluca que eu conheço. Família tem cheiro, tem cor, tem endereço. Família pode ser a minha, pode ser a sua. Família se constrói em casa e também na rua. Família é fonte de amor inesgotável. Família é um monte de dor inexplicável. Família faz coisas que ninguém explica. Família não vai embora, família fica. A psicanálise contemporânea, especialmente nas reflexões desenvolvidas por Janine Puget, Isidore Bernstein e Miguel Spivakov,
propõe um deslocamento importante na forma de compreender a família. Há o espaço de vínculos atravessado por diferenças, trocas e movimentos inconscientes que se atualizam nas relações cotidianas. A família é um território onde se aprendem e se testam as diferenças de geração, de gênero, valores e pertencimentos. E os sofrimentos nos vínculos emergem quando diferenças são negadas ou silenciadas. O vínculo é uma estrutura que produz subjetividade. Não é apenas o cenário onde o sujeito atua. A psicanálise foi chamada a escutar o casal e a família, porque muitos sofrimentos não se produzem dentro de um, mas no entre, na maneira como os sujeitos se ligam e se diferenciam. Carlos e Caio se casaram há 9 meses. A busca inicial de análise de casal se deu por se verem bem intolerantes um com o outro, brigando pelo lençol, pela reforma da casa e outras pequenas coisas que vou descobrindo que não são tão pequenas assim, como o uso de álcool abusivo, que por vezes Carlos faz uso e que o deixa agressivo. Dizem precisar cuidar dessas coisas, pois se amam muito e que na grande maioria do tempo é muito bom estarem juntos. Fazem planos, querem preservar e cuidar deste casamento. Escutando-os, percebo suas inquietações e sofrimentos que emergem quando se dão conta dos defeitos, diferenças da alteridade de cada um. A lua de mel acabou. E agora é vida real? Penso que sim. E querem dar uma nova vida a essa relação. Sinto-os unidos neste objetivo. A princípio, pedem conselhos como se a analista devesse passar lições para casa, onde cada um faria a sua parte. Após a insistência de Caio por conselhos e tarefas para casa, brinco dizendo que não é mais para acordarem emburrados, não fazer barulho quando o outro está dormindo, não roubarem os lençóis, não roncarem, só beberem socialmente. Ensaiam um sorriso. Daí podemos conversar desse desejo de viver sem conflitos e o quanto a agressividade de Carlos, quando bebe exageradamente, incomoda profundamente a Caio. Me vem à mente Janine Puget. Temos de nos amigar com os conflitos. Esta sim uma bela lição. Em um de nossos encontros, Carlos chega taciturno, parece tenso. Caio me cumprimenta com um leve sorriso. Estão muito calados, que não é usual. Pergunto se algo estava acontecendo. Parecia haver uma tensão no ar. Carlos diz estar chateado por conta do trabalho, que havia sido um dia difícil. Pergunto se já haviam conversado sobre isso ou se conversaríamos ali agora. Caio responde que chegaram do trabalho juntos e não tiveram tempo. Foram imediatamente para Nantes. Mas que sempre trocavam as experiências de trabalho e aborrecimentos de cada um, apesar de às vezes potencializarem as questões, por vezes virando discussões desnecessárias. Carlos explica que de vez em quando tem alguma intercorrência em suas cirurgias no hospital e isso preocupa e chateia. Só tinha um ou outro para essas trocas. Digo-lhes que agora também tinham a mim. Pareciam poder estar começando a me incluir em suas vidas. Um pouco mais adiante, Caio diz que não está legal, não conseguiu atender a solicitação da mãe, que insistia em vê-lo. Nesse nosso processo, análise, diz ele, estou mais voltado para nós dois e realmente não estava legal para ficar ouvindo minha mãe. Ela vive deprimida desde sempre. E quando não estou bem, evito. Quero focar aqui em nós. Uso aqui um recorte do nosso encontro. Eu acho que tanto eu como Carlos, Caio falando, temos ou tivemos uma vivência ou experiência familiar muito parecida, ao mesmo tempo que diferente. Nem sempre é fácil estar com nossas famílias. Como assim, eu pergunto? Caio começa a contar que quando a mãe descobriu que ele era homossexual, ele ainda era adolescente. Ela ficou irada, enfatiza, muito irada. Disse para ele sumir
sumir da cidade, mudar de cidade, que ele era uma vergonha para ela e toda a sua família. Apanhou, chorou muito, mas sobreviveu. E estava ele ali agora a chorar novamente. Segue contando entre lágrimas. Percebo e sinto-o sofrendo ao reviver o acontecido. Ele realmente fez sua mala e foi embora de casa, da cidade, de estado, foi para bem longe. O seu companheiro, mais velho à época, o acolheu e o ajudou a ser independente, com um emprego que lhe permitiu estudar e trabalhar. Ficou vários anos sem retornar à sua terra natal. Quando volta por conta dos negócios, volta como um vencedor. Já estava há algum tempo solteiro e conhece Carlos. Carlos também conta que sua rejeição familiar foi muito pesada, com a diferença de que ele já era adulto e se sustentava. Não havia mais o que a família pudesse fazer ou falar, e contribui com a renda familiar. Há muita dor nos relatos de ambos. O ser diferente aparece no coração dos vínculos familiares. Formas sutis de exclusão ou não tão sutis atravessam os sujeitos cujas experiências de sexualidade e de gênero não se enquadram nas expectativas familiares e sociais. As famílias, desde suas formas mais tradicionais até as configurações contemporâneas, são lugares de inscrição de normas e expectativas sobre o amor, o gênero, a sexualidade e o pertencimento. É nesse campo que o sujeito se constitui e, ao mesmo tempo, é ali que se pode se ver estrangeiro, especialmente quanto a seu modo de desejar ou de se identificar com o gênero, destoa da norma heterossexual e cisgênero. Judith Butler propõe que as normas de gênero e sexualidade operam como uma espécie de inteligibilidade. Só é reconhecido como sujeito quem se conforma a certas formas de viver o corpo e o desejo. Nesse sentido, a família funciona como um dos principais dispositivos de produção e manutenção dessas normas, determinando quem é reconhecido como parte do vínculo e quem é excluído dele. Aquele que encarna uma dissidência, seja na forma de uma identidade trans, não binária, homossexual ou queer, frequentemente ameaça a estabilidade simbólica da família, pois introduz um excesso de diferença, algo que não se acomoda facilmente no ideal familiar da continuidade, da semelhança. Janine Pugh, por sua vez, nos ajuda a compreender essa cena não apenas no plano social, mas no campo vincular e afetivo. Para ela, o vínculo familiar é um espaço de produção de subjetividade marcada por forças de pertencimento e exclusão. As violências invisíveis que Pugh descreve como aquelas que não se manifestam por agressão direta, mas por silêncios, apagamentos e ausências de reconhecimento, aparecem de forma contundente quando um membro da família revela uma dissidência sexual. A recusa em reconhecer o outro em sua diferença cria zonas de não existência simbólica, o que Spivakov chamaria de zonas mudas e ou silenciosas do vínculo. Assim, ao articular Butler, Pugh e Spivakov, podemos pensar que as dissidências sexuais desestabilizam o campo familiar, mas também o renovam. Expõem seus limites e convidam a criação de novas formas de vínculo e de filiação. A diferença deixa de ser apenas ameaça e passa a ser possibilidade de transformação. A tarefa analítica, tanto no consultório quanto no pensamento psicanalítico, é dar lugar à palavra do dissidente, a experiência singular do sujeito que habita o entre-lugar do amor e da exclusão. Como lembra Butler, viver fora da norma é viver precariamente, mas é também inventar novas formas de vida. Como poder inventar uma nova forma de vida se cada um, à sua maneira, carrega as dores do desamparo e a dúvida quanto aos afetos familiares? Carlos e Caio se perguntam com muita tristeza:
Se não tivessem vencido na vida, se hoje não contribuíssem com a renda familiar dos seus, seriam aceitos tão bem como são? E eles? Podem ser diferentes de suas famílias de origem e construir uma história própria, bem como uma família? Sem a violência e intolerância que sentiram ou viveram, há um mal-estar difuso, confuso, talvez ainda sem nome, um ressentimento das vivências de cada um, algo que talvez vá asfixiando o vínculo, a uma inquietante incompletude acompanhada. Querer e saber se pertencer é um trabalho que vamos desenvolvendo junto. Vamos trabalhando entre inquietações, questionamentos das certezas, dos desejos, sobre seus mundos de convicções e ressentimentos, para dar lugar a uma ideia e um projeto de relação vitalizadora. No dizer de Janine Puget, o analista tem como função ser uma testemunha, ou seja, testemunhar e tentar ajudar a transformar testemunhas impotentes ou vitimizadas em testemunhas capazes de testemunhar e tecer novas histórias, transformar um posicionamento sofrido em um ato ativo que permite fazer algo com o vivido. Testemunho seus desafios. O vínculo nunca está pronto. Obrigada. Muito obrigada, Denise. Encerrando aí com esse depoimento da clínica, não é? Eu vou abrindo, não é, para quem gostaria de participar pelo chat, levantando a mãozinha, já tem ali temos ainda tempo, né? Tem muitas coisas, né, importantes que vocês trouxeram. O pessoal aí não se manifesta. Uma questão que eu queria trazer aí para vocês, dessas reflexões, né? O que vocês pensam, né? O que muda e o que fica, né? No princípio do casal hoje. Acho que essa é uma questão bem interessante para a gente poder abrir, né? Para poder conversar. A Silvia acho que falou também na busca de liberdade e, ao mesmo tempo, a dificuldade de alojar certos limites. Então, o que muda, o que fica? A palavra aí está à disposição, gente, por favor. Silvia? Bueno, para comenzar el intercambio, primero les quiero agradecer los trabajos. Me parece increíble que sin haber hablado entre nosotros, nadie le contó a nadie lo que estaba por escribir y cómo, bueno, se fue armando algo que tiene como una coherencia, una continuidad. Y muy bueno, Ángela, la secuencia que elegiste para la lectura de los trabajos. Me parece muy, muy lindo, muy, muy interesante. La verdad es que hay un montón de cosas para decir, pero me parece que estamos enfrentándonos a situaciones que son novedosas, que en muchos momentos nos dejan perplejos, que no sabemos muy bien qué es lo digamos, para dónde va todo esto, y que vivimos, ¿no? Como decían, te decía Janine, en las arenas movedizas, ¿no? Como subjetividades en arenas movedizas. Hay muchas posibilidades que la época ofrece de diversidades, pero resulta que los aparatos psíquicos no siempre pueden con eso. Entonces está ofrecido epocalmente, ¿no? Creo que cada trabajo está planteado de alguna manera. Resulta que los aparatos psíquicos en muchos momentos colapsan frente a esas situaciones que epocalmente se ofrecen y que después los sujetos se incluyen y después, sobre todo en el tema de las parejas abiertas, como que hay situaciones que se facilitan, pero después no se pueden sostener, se complica. Entonces,
Me parece que en ese sentido los trabajos abren a eso, ¿no? Interrogantes, ¿cómo hacemos para estar abiertos a lo nuevo, a lo desconocido que llama a nuestra puerta, de una manera de generar dispositivos hospitalarios? Porque me parece que ese es el punto, ver cómo hacemos para generar dispositivos hospitalarios que permitan desplegar y crear y producir también a partir de los vínculos. Un desafío de la vida cotidiana, que me parece que, bueno, cada una de las personas que trabajó y escribió y todos los que estamos aquí escuchando, estamos tratando justamente de abrir nuestra cabeza y de ver cuáles son nuestras propias representaciones en conflicto y nuestros propios prejuicios y cómo hacemos para trabajar con ellos y generar los dispositivos hospitalarios tan necesarios hoy. Denise Zimpec, que levantou primeiro, depois a outra Denise. Sim, também quero parabenizar as colegas, né, pelos seus trabalhos, assim como a Silvia disse, né, cada uma pensou uma parte assim importante, né, dessa leitura, assim, de se entender esse além, né, do casal. E acho que sim, concordo tudo com o que a Silvia falou, que são muitas coisas novas para a gente pensar, né? Então, são desafios, assim, eu acho que cada casal, cada pessoa que nos procura, né, vivendo de uma forma, digamos assim, um tanto disruptiva, né, desse casal tradicional, né, enfim, cada situação ela é desafiadora, né, e o quanto, assim, nós, como as famílias, temos que abrir espaço para esse arreno, né? Temos que abrir espaço para isso que é diferente, que procura um lugar. Percebo também, né, no trabalho da Flávia, assim, que ela fala assim, de diversos tipos de vivências da sexualidade, e que muitas vezes essas vivências, elas são underground, né? São vivências que levam um certo tipo de promiscuidade, mas o que leva essas pessoas a essas vivências se não é a própria maneira como essas pessoas estão excluídas da sociedade, né? Como essas pessoas ainda são vistas como underground, né? Então, assim, eu acho que esse casal, né, que a Denise traz também, né, quer dizer, eles tiveram que se emancipar, ter dinheiro para poder ser aceitos pela família, né, desde um outro lugar. Mas, assim, eu acho que isso é um grande desafio para a clínica, né, um grande desafio para nós, porque, assim, todo ser humano, ele busca estabilidade, né? Então, parece que eles precisam fazer um caminho muito tortuoso até chegar a essa estabilidade num vínculo. E não interessa que tipo de vínculo é, se é homossexual, se é heterossexual, todo o ser humano busca essa estabilidade, né? Eu acho que talvez seja essa a nossa função, né? Oferecer um vínculo analítico estável. Isso. Denise. Não, eu penso que a Silvia, a Denise, né, já falaram um pouco, mas eu gostaria de falar assim do nosso desafio mesmo, né, de estar atendendo esses casais e lembrar que a Ruth Nisco fala, né, no livro dela, que apesar de tudo, né, a família não vai acabar, porque essas pessoas estão querendo ter uma família. E no outro trabalho que eu apresentei no congresso, que foi sobre as famílias homossexuais com de inseminação artificial. E realmente, assim, eu fiz entrevista com algumas famílias, conheci algumas crianças, e é uma família que elas formaram, era de feminino, né? Casais femininos. E
e a naturalidade delas, mas a dor do lidar com o de fora, por serem diferentes, por serem duas mulheres. E então é algo assim, que eu penso que a gente tem que estar, como diz a Silvia, com os nossos preconceitos aí muito bem trabalhados. Tem. A Ana Rosa está perguntando aqui se vocês podem falar, né, Ana Rosa, sobre os dispositivos hospitaleiros, não é? E não confundir com hospitalários de hospital, né, Ana Rosa? Sim. Claro. Exatamente. Y cuando digo dispositivos hospitalarios, me refiero a dispositivos que den acogida a lo que viene, que el terapeuta, el analista, pueda cuestionar sus propios prejuicios, que sus propias representaciones en conflicto, para poder alojar de la mejor manera posible esa diferencia, esa diversidad, porque finalmente sigue habiendo mucho dolor frente a las situaciones de la disidencia y la diversidad y la diferencia. Hablamos de la apertura, hablamos que lo epocal habilita, pero la verdad es que sigue habiendo este ejemplo que traías, Denise, del sufrimiento de estas dos personas en sus respectivas familias de origen. Bueno, eso no fue acogido hospitalariamente, ¿no? Su homosexualidad no fue acogida hospitalariamente. Entonces, cuando hablo de hospitalidad, hablo de un terapeuta que esté atento a sus propias representaciones en conflicto, a cuáles son sus valores, a cuál es su moral, de qué manera piensa la perversión hoy. ¿Cómo define perversión hoy un analista? ¿Qué formas distintas hay de definir perversión que no sé, desde mi perspectiva, no la puedo definir ya al modelo freudiano? Entonces, eso es alojar hospitalariamente, ver cuáles son nuestras representaciones en conflicto y qué nuevas conceptualizaciones necesitamos para alojar la novedad de lo que viene y entender, además, cuáles son las resistencias que nos aparecen a nosotros frente a determinados discursos. Eu acho uma coisa interessante, que, escutando vocês, eu me lembrei do Berenstein, quando ele veio a primeira vez para Porto Alegre, e ele estava lançando, década de 90, século passado, e ele estava lançando aqui no Brasil o livro Psicanálise do Casal, ainda naquela época, no século passado, a procura por análise de casal, terapia de casal, ainda era muito pequena no Brasil, diferente na Argentina. Não era uma procura ou não era uma modalidade de clínica que os analistas também costumavam indicar e pensar. Mas no intervalo deste evento, uma jornalista, né, fez uma entrevista com ele e já na década de 90 perguntou para ele sobre a questão da monogamia e dos casais abertos. Não é? E ele disse que não era isso que ele tratava, né, naquele livro, que era sobre os casais, digamos, dentro da norma, mas que o que ele podia falar naquele momento sobre as relações abertas, ou que teria que se pensar, não, é que a liberdade ou a abertura também teria experiências de ativar sentimentos humanos muito primitivos, de insegurança, ansiedade, rivalidade, de exclusão, inevitavelmente. E para isso ele teria que pensar mais, e seria outro livro, né? Mas eu acho que isso é uma questão que fica, inevitavelmente, apesar
dessas possibilidades de abertura e de escolha, inevitavelmente, né? Essa abertura traz complexidade e vai se tocar em pontos, não é? E em afetos, em experiências, não é? De muita intensidade, talvez, como diz a Silvia, né? Não é fácil de dar conta. Felizmente, eu acho que existe hoje, bem diferente, né? Uma procura espontânea por atendimento de casais. Os casais procuram espontaneamente. Os analistas têm indicado, os terapeutas têm indicado, tem também esta abertura para poder, né, dar conta e aceitar de que uma análise, às vezes, né, individual não coloca a luz em alguns espaços e que, né, para lidar com essa complexidade, a gente tem que fazer um trabalho conjunto, um trabalho vincular, que eu acho que essa é uma dimensão que muito bom ter liberdade, mas dentro desta ideia de que mais liberdade é mais complexidade, isso é mais trabalho também, mais possibilidades, né? E, gente, nós já estamos aí no avançar aí do nosso tempo aqui. Eu acho que foi um belo encontro. Queria agradecer muitíssimo, né, a presença das colegas. Eu acho que, quem sabe, a gente possa, né, seguir aí, né, neste diálogo, né, em outros momentos, porque já se viu que temos muito que trabalhar e pensar, né, pensar em conjunto aí para essa clínica dos sofrimentos contemporâneos, né? Não é só do mal-estar, mas dos sofrimentos, porque as pessoas, quando nos buscam, porque estão em sofrimento, conseguindo dar conta disso sozinho. Gente, foi um privilégio aí estar Obrigada. com vocês. Obrigada. Muito bacana. Sucesso de público, muito, muito bom, tá, gente? Muito obrigada bom. novamente. Estava Boa maravilhoso, noite. pessoal. Boa Bom noite. Obrigada, descanso. Patrícia. Obrigado. Noite. Beijo. Boa Obrigada, noite, boa Obrigado noite. a Obrigada, boa todos. noite. Boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite.